Olá! Se você está aqui, é porque assistiu Faces of Grief. Ou porque precisa processar o que acabou de ver. Este não é um vídeo de reação. Não é um resumo rápido. É uma análise longa, profunda e, se você me permitir, um pouco dolorosa. The Vaulting Files 5, Faces of Grief, lançado em 31 de julho de 2026, dura 1 hora e 20 minutos. É o episódio mais longo da série até agora. E, para muitos, incluindo eu, é o melhor. Por quê? Porque Martin Paredes e sua equipe decidiram fazer algo que quase ninguém no análogo horror ousa. Colocar o horror sobrenatural em segundo plano e olhar diretamente para o rosto humano da dor. Hoje vamos destrinchar tudo. A estrutura. As 5 fases do luto. A narradora não confiável. O filme dentro do filme. A relação com Jack, Sophie, Félix, claro, com um bom. E por que, no final, Rosemary não chega à aceitação? Prepare-se. Isso vai demorar. E talvez doa. No matter what, the look on her face. You? Oh, you? What would I do without you? Antes de entrarmos no episódio em si, precisamos entender o que ele representa na série. Até Cyberfun-Tech, episódio 4, The Vaulting Files era majoritariamente found footage, VHS corrompidos, distorções, jumpscares e mistério fragmentado. Faces of Grief quebra isso deliberadamente. É cinematográfico. Há cenas longas, coreografadas, com atuação de voz excepcional, especialmente Anastasia V como Rosemary. A câmera se move como em um filme de terror psicológico dos anos 70 a 80. Inspirações declaradas por Martin, The Shining, Rosemary's Baby, Girl, Interrupted, The Babadook e o episódio Time Zero de BoJack Horseman. O episódio é centrado quase inteiramente em Rosemary Peunivallten. Artista, cineasta, compositora, mãe de 3, esposa de Jack. Nasceu em 20 de abril de 1934. Desapareceu em 19 de julho de 1974. A descrição oficial da fita não é escrita por Anthony Miller, a primeira vez que isso acontece. É um obituário frio e burocrático. Ela nunca foi encontrada. Mas nós vamos encontrá-la. Ou melhor, vamos assistir ela se perder. O episódio começa depois do funeral de Ed e Molly. Já sabemos, desde Bunny Farm e Cyberfun-Tech, que Felix Kranken, bêbado, matou as crianças no acidente de carro e as enterrou na floresta. Jack e Rosemary eventualmente descobriram a verdade. Jack desapareceu. Sophie está cada vez mais distante. E Rosemary? Rosemary está se desfazendo. Ela é a narradora não confiável. Tudo o que vemos é filtrado pela mente dela em colapso. O grande formalismo do episódio é a estrutura das 5 fases do luto de Kubler-Ross. Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Rosemary nunca chega à última. E isso é o ponto. Negação. Rosemary tenta manter a normalidade. Ela cuida de Sophie. Tenta conversar com Jack. Trabalha no seu filme stop motion chamado Faces of Grief. O filme dentro do filme é genial. Cada capítulo do curta de Rosemary corresponde a uma fase. No capítulo da negação, vemos partes do corpo dela, a mão direita, ensanguentada, em close. Ela conta uma história infantil, a ovelhinha e o lobo mau. O lobo é claramente Félix. Mas ela ainda não consegue nomear a raiva. Jack tenta ser forte. We have to be strong, for us, and for Sophie. Mas Rosemary já está ausente.
raiva. Aqui o episódio fica mais visceral. No filme de stop motion, a ovelha ataca o lobo, Félix, e o esfaqueia repetidamente. Rosemary culpa o mundo, culpa Jack por não processar do jeito certo, culpa a si mesma. Há uma cena em que ela entra no quarto de Sophie com um sorriso largo e perturbador, culpando-se pela morte de todos. A atuação de voz aqui é devastadora. Bom começa a aparecer nas bordas do quadro. Sempre sorrindo. Sempre esperando. Barganha. Rosemary começa a negociar com a realidade. Se ela fizer o filme perfeito, se ela for uma mãe melhor para Sophie, se Jack voltar. Ela tenta reconstruir a família em arte. Mas a arte só revela o vazio. Sophie, por sua vez, não consegue gritar como os pais. Ela teme que haja algo de errado com ela por não sentir do jeito certo. Isso é um detalhe cruel e realista sobre luto infantil da adolescente. Depressão. O episódio se torna quase insuportável de assistir. Rosemary se isola. O diário dela, visto no vídeo secreto Mais Soul, deteriora, de entradas claras em 1955 até rabiscos ininteligíveis e desenhos infantis em 1974. A última entrada, no dia da morte dela, um desenho tosco de Sophie com as palavras "You are my masterpiece". Jack desaparece de verdade. A casa fica vazia. Rosemary começa a ver e ouvir coisas. Bom se aproxima. Aceitação que não chega. Não existe aceitação. No clímax final, os últimos 15, 20 minutos são dos mais tensos da série. Bom oferece a Rosemary exatamente o que ela mais deseja. Uma nova vida. Um novo lar. Reencontro com ele e Molly. Liberdade da dor. Ele conta uma história melhor. A ovelha encontra o coelho no poço. O coelho promete levá-la para casa. Mas Beauty e Spen. Rosemary aceita. Ela segue a voz familiar para os fundos do Bons Burgers. E é desmembrada e colocada dentro de chá. Bom até manda ele e Molly, possuindo Rocket, se afastarem para que não vejam a mãe sendo morta. Um detalhe quase compassivo. E por isso ainda mais horrível. Temas centrais e análise mais profundas. Ponto luto como horror real. O sobrenatural aqui não é o monstro principal. O monstro é a incapacidade de continuar vivendo depois de uma perda absurda. Bom só aproveita a rachadura. Narradora não confiável e cinema dentro do cinema. Tudo é filtrado por Rosemary. O filme stop motion é a tentativa dela de dar forma à dor. Quando a arte falha, o corpo dela se torna a tela final. Jack e Sophie. Jack tenta ser o pilar e desmorona em silêncio. Sophie é a única que sobra, e já está sendo preparada para esquecer as pílulas. A última conversa entre mãe e filha é uma briga. Isso dói demais. Félix. Ele paira como a causa original. Mas o episódio quase não o julga diretamente. O foco é no que a mentira e o acidente fizeram com quem ficou. When she woke up, she looked beautiful. A frase mais cruel da série. Porque, no final, Rosemary escolhe, na medida em que uma pessoa em colapso pode escolher, se tornar bela. Se tornar chá. Para escapar. O vídeo oculto Mais Soul mostra a investigação policial, Derek Collins interrogando Félix e tentando falar com Sophie, e o diário completo de Rosemary. É o complemento emocional perfeito. Mostra a deterioração cronológica da mente dela. E confirma que o capítulo Acceptance do filme dela ficou em branco. Faces of Grief não é só o melhor episódio de The Vaulting Files. É um dos trabalhos mais honestos sobre luto que o Análogo Horror, e o YouTube em geral, já produziu. Ele não oferece conforto fácil. Não oferece aceitação. Oferece o retrato brutal de uma mulher que perdeu os filhos, o marido, a sanidade, no fim, o próprio corpo, e ainda assim tentou transformar a dor em arte até o último segundo. Rosemary nunca chegou à aceitação. Mas nós, como espectadores, temos a chance de olhar para o rosto dela e dizer: eu vi. Eu entendi.
e do eu. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo te ajudou a processar o episódio, deixe um comentário. Cuidem-se. E, se estiverem passando por um luto real, procurem ajuda. Vocês não precisam enfrentar isso sozinhos. Até a próxima fita.